Judeus crendo em Jesus. Isso é de fato algo que deve alegrar os nossos corações, deve fortalecer em muito a nossa fé. Porque embora Jesus fosse judeu, nascido da tribo de Judá, descendente de Davi, a palavra de Deus vai dizer para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, que ele veio para os seus, ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Os judeus, em sua maioria, embora alguns creram em Jesus, mas na sua grande maioria, eles rejeitaram Jesus como Messias. Não receberam Cristo e por causa disso, Jesus veio para nós, os gentios. Mas sempre que nós falamos em judeus crendo em Cristo, isso deve nos alegrar o coração, porque essa é uma promessa da palavra de Deus. Quando você olha em Romanos capítulo 11, no versículo 11, olha o que Paulo vai dizer. Novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está usando essa figura de linguagem de que os seus irmãos judeus haviam tropeçado em Cristo. Ele usa aquilo que foi já a mensagem de pregação inicial de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer para os judeus, enquanto ele pregava, falando, olha, este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, ou seja, eles que eram os construtores da fé judaica, o princípio de tudo, eles rejeitaram Jesus, mas ele se tornou a pedra principal e uma pedra de tropeço para o povo judeu que rejeitou o Messias, aquele que estava sendo prometido a eles desde todo o Antigo Testamento, através de toda a história, mas chega no momento e eles rejeitam. Mas Paulo está perguntando aqui em Romanos 11:11, acaso eles tropeçaram para ficarem caídos? E ele responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, por causa deles terem rejeitado Jesus, veio salvação para os gentios. Para mim e você, nós que não somos judeus, porque os judeus rejeitaram Cristo. Então, isso resultou em salvação para nós, porque ele veio para nós, para que agora não somente aqueles que fossem descendentes de sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó pudessem ser povo de Deus, mas agora eu e você, pela fé em Jesus, nós também nos tornamos filhos de Deus, como vai dizer o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, mas todos quantos o receberam e creram nele, foi-lhes dado agora o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora a filiação de Deus não está mais atrelada a ser descendente de Abraão, mas agora nós recebemos, nós nos tornamos filho porque cremos em Jesus, no seu sacrifício, somos lavados, redimidos pelo seu sangue e inseridos na família. Então, olha o que o texto vai dizer, para provocar agora ciúme em Israel. E no versículo 12 ele diz, mas se a transgressão deles, o fato dos judeus terem rejeitado Cristo, se essa transgressão significa riqueza para o mundo, veja, eles rejeitam Cristo. E o fato deles transgredirem rejeitando Cristo significou riqueza para nós. O fato de nós sermos incluídos. E o seu fracasso, ou seja, eles fracassaram em reconhecer o Messias, fracassaram em reconhecer Cristo como o Messias, mas isso significou riqueza para os gentios. E olha o que Paulo diz, quanto mais significará para nós a sua plenitude. Ou seja, quando os judeus reconhecerem Jesus, começarem a reconhecer Cristo, isso significará para nós coisas maiores ainda. Se nós já fomos abençoados com receber Cristo, recebemos essa mensagem do Evangelho, quanto mais quando os judeus começarem a receber Cristo. Por isso que essa esperança, quando nós começamos a ouvir sobre essa movimentação de pessoas recebendo Cristo, isso sempre deve alegrar nosso coração.
E é um testemunho desses que eu quero compartilhar com você. Dentre tantos que eu tenho ouvido, tenho tido alegria, depois eu vou passar aqui para você, aonde você pode acompanhar mais desses testemunhos. Mas um dele chamou demais minha atenção e alegrou muito o meu coração, que é de um judeu chamado Aidan. Um judeu de família muito tradicional, inclusive estudando para ser um rabino, frequentando a sinagoga quase todos os dias, um profundo conhecedor da Torá, dos estudos rabínicos, fazia todos os ritos do povo judaico, que eles têm muitos ritos, guardava todos os preceitos, mas ele vai dizer no seu testemunho que mesmo fazendo tudo aquilo, mesmo frequentando as sinagogas, ele não sentia que ele tinha uma conexão real e verdadeira com Deus. Ele sentia tudo muito mecânico, muito artificial. E um dia, ele diz que orando a Deus, conversando, ele falou: se Jesus é de fato o Messias, você pode me provar isso? E então, ele se lembrou que ele tinha uma Bíblia com o Novo Testamento. E ele foi lá, pegou aquela Bíblia e começou a ler lá no primeiro Evangelho de Mateus. E um detalhe interessante do testemunho dele é que ele sempre pensava e olhava para os cristãos, o cristianismo, como pessoas que não tinham um entendimento do Antigo Testamento, o entendimento correto, ideal. Então nós não tínhamos capacidade de identificarmos quem que seria o Messias. Então ele pensava, esse Jesus que eles escolheram era alguém aleatório, que nós simplesmente sem entendimento algum escolhemos alguém e dissemos, veja, esse aqui é o Messias e vamos adorá-lo. Era a mentalidade que eles tinham. E quando você acompanha a mentalidade de muitos judeus, esse é como eles veem os gentios que abraçaram Cristo como pessoas ignorantes, que não sabem o que estão fazendo, que não sabem nem mesmo interpretar o Antigo Testamento, não sabem ler no original, que é o hebraico. Muitos nem mesmo leem, eles têm o Novo Testamento como algo amaldiçoado, como um livro terrível que só contém ali doutrina sobre ódio contra os judeus. Então eles veem esse livro como um livro proibido de ser lido. Mas Aidan conta no seu testemunho que ele pede para Deus que se Deus conseguiria mostrar e provar para ele. Então Deus toca no coração dele. Então leia o Novo Testamento. E ele vai lá, ele abre, e quando ele lê em Mateus, no princípio de Mateus, começa já com uma genealogia. E aquela genealogia, quando ele lê ali, genealogia de Jesus, o filho de Davi, ele pensa, poxa, aquilo que eu imaginava, que esses cristãos não sabiam nem da onde que deveria vir o Messias, que o Messias deveria vir da tribo de Davi, ele precisaria vir da descendência de Davi. Aí ele vê que Mateus começa justamente dizendo que Jesus veio dessa descendência. E aquilo já acende uma luz para ele, chama a atenção dele, e ele mergulha no Evangelho, na leitura da palavra de Deus, e ele vai vendo todas as profecias que Jesus cumpriu, todas as palavras, as mensagens que Jesus cumpriu, e por uma coincidência divina, um quadro que havia ficado na família dele durante anos, toda a infância dele, a mãe dele comprou quando ele era uma criança. Quando ele foi ver no quadro da casa dele, existia uma pintura, onde tinha um judeu escrevendo um texto da Torá, um texto qualquer. E o texto que era nada mais, nada menos que Isaías 53, onde ele vai falar do servo sofredor, aquele que levou as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele entendeu que tudo aquilo apontava para Jesus e que Jesus era o Messias, e a partir daquele momento o coração dele foi transformado, a vida dele foi transformada, os seus relacionamentos, tudo nele. Mas, como um judeu convertido, ele conta que enfrentou muitas dificuldades, principalmente com o seu pai. O seu pai foi extremamente duro com ele,
perguntando por que você não esperou eu morrer para poder revelar isso, porque eu não queria que um filho meu, entre tantas coisas que você poderia escolher, tantos caminhos, justamente o ser cristão, o se tornar alguém que eles veem como alguém totalmente errado, com um caminho completamente oposto ao judaísmo. E o pai dele até falou assim: olha, para mim seria melhor que você estivesse me dizendo que estava sendo preso. O pai dele preferia que ele estivesse preso do que convertido ao cristianismo. Então ele recebeu palavras duríssimas do seu pai e isso entristeceu muito o seu coração. Inclusive, numa dessas conversas com o seu pai, ele vai relatar que o pai dele disse que não o amava e disse assim: nem mesmo o nosso Deus te ama mais. E a história dele, como alguém de tradição judaica, de família judaica, era de alguém que sempre desejava agradar seu pai. A identidade dele estava muito atrelada em ser o filho de quem ele era, filho do pai dele. Essa descendência em honrar o pai. Então tudo que ele fazia, estudar, para se tornar um rabino, ele fazia para agradar seu pai, agradar toda aquela geração de família, pessoas envolvidas com a religião judaica. Então aquelas palavras do seu pai dizendo: eu não amo você mais e você também não é mais amado por Deus, o feriram demais. Só que ele disse que no outro dia, exatamente 24 horas depois, porque quando ele ouviu aquelas palavras do seu pai, foi quando sua fé balançou. Ele pensou: será que tudo isso vale a pena? Será que vale a pena essa minha fé em Cristo para receber algo tão pesado de meu pai? E ele conta que no outro dia, ele entrou numa cafeteria. Um homem se aproximou dele e disse: você é a pessoa com quem eu tenho orado, Deus tem colocado no meu coração para orar por alguém e para entregar uma mensagem. E ele perguntou, porque ele nunca tinha visto aquela pessoa, que mensagem é? E aquela pessoa disse simplesmente assim: Deus mandou te falar que Ele te ama. E aquilo fortaleceu o coração dele. Ele entendeu que era a resposta de Deus, que ele estava seguindo o caminho certo, que Jesus de fato era o Messias. E os anos se passaram. 13 anos depois, ele ia trazer uma mensagem para outros judeus messiânicos, que é como se chama o judeu que crê em Jesus como o Messias, sobre a Páscoa. E ele manda um convite para o seu pai. E seu pai aparece para escutar. E ele ali começa a relatar sobre a Páscoa dos judeus. Aquele momento tão especial que os judeus viveram ao estarem no Egito. E quando Deus fala para eles matarem um cordeiro, pegarem o sangue do cordeiro, passarem nos umbrais das portas, dos batentes das portas, e então aqueles batentes que estivessem com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por cima e não matava os primogênitos. Então o povo foi liberto por isso. E ele então faz essa analogia, ele traz isso para a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos, que é o entendimento de que Deus nos deu mais um cordeiro, o último cordeiro, o cordeiro agora perfeito, que tira o pecado do mundo. E esse sangue de Cristo agora não seria mais passado em umbrais de porta, mas seria aspergido nos nossos corações para a nossa salvação eterna. E ao dizer essas palavras, o pai do Aidan, ele é tocado profundamente pelo Espírito Santo. Aidan conta que seu pai fica de pé tremendo, ergue suas mãos e chora. Aidan sai da onde ele estava, corre abraçar o seu pai e ele fala: pai, você sabe, né? Ele é o Messias. E os dois em lágrimas se abraçam. E o Aidan conta que a moça que era ali do hotel, que era responsável de ficar cuidando da porta, que também era uma judia, ela corre e abraça eles e diz: orem por mim também, porque eu também creio que Jesus é o Messias. E ali, aquele momento maravilhoso, aquele momento incrível, ele tem o seu pai convertido, aceitando Jesus como o Senhor da sua vida e da sua família. Então, e aí ele conta, né?
finalizando a história de que antes para ele a grande identidade dele era de quem ele era filho, era tudo que ele vivia nessa questão da sua descendência, e agora ele se entendia a sua identidade como filho de Deus em Cristo Jesus, adotado para a família de Cristo. E esse testemunho, assim como tantos outros, você vai encontrar um canal do YouTube chamado Jews for Jesus, que quer dizer Judeus para Jesus. É um trabalho incrível que está sendo feito o nome dele é do líder desse canal, o criador do canal é Jeff Morgan. O próprio testemunho dele é incrível de se assistir, mas se você entrar naquele canal, você vai ver muitos outros testemunhos assim, de famílias inteiras sendo trazidas para o Evangelho pela simples leitura do Evangelho. Muitas vezes o Jeff encontra judeus na rua e ele lê Isaías 53 para eles, que fala de Jesus. Olha, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando ele lê esse texto e pergunta para alguns judeus, e da onde é esse texto, eles dizem, isso é do Novo Testamento dos cristãos. Eles não acreditam que aquele texto que fala tão claramente de Jesus, aponta tão claramente para Jesus, é um texto do seu próprio livro sagrado, de tão poderoso que é esse texto de Isaías 53 e tantos outros textos do Antigo Testamento que apontam tão claramente para Cristo. Então nós compreendemos isso, é um motivo de fortalecimento para a nossa fé, para que o nosso coração se alegre. Então eu te encorajo que você entre nesse canal, que você acompanhe outros testemunhos assim, para que nossa fé seja fortalecida em saber que se o fato dos judeus, como nós lemos aqui em Romanos, terem rejeitado Cristo, significou uma riqueza tão grande para nós, quanto mais a plenitude deles, o momento em que os judeus começarem a ser alcançados por essa graça, significará então algo maravilhoso para nós gentios, a nossa salvação, a redenção plena, quando Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Então nos alegremos com isso, por isso que eu queria deixar essa mensagem, esse texto para você. Se você gostou disso, não deixe de curtir aqui o canal, de compartilhar essas mensagens, de se inscrever, para que a gente possa levar sempre a mensagem do Evangelho adiante. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.